Graças a Deus, irmãos, estamos chegando agora na nossa aula 10. Vamos estar falando hoje sobre liderança e assertividade, o modelo em Jesus Cristo. Então, primeiramente, eu coloquei aqui alguns atributos de Jesus e que refletem a liderança e a assertividade de Jesus, né? A assertividade é um termo muito interessante no que diz respeito a não só agir como, mas agir efetivamente como, né? A forma de agir que expressa um impacto real, um resultado, algo concreto, né? Ou seja, a diferença entre discurso e de uma prática real. Então Jesus, né, foi para nós um exemplo de muitas coisas, né? Por exemplo de vitória na batalha, de santidade, de visão, de amor, de unidade. Jesus, ele exemplifica para nós salvação, ele testemunha isso. Jesus como justiça, fonte de integridade, paz, domínio, verdade, vitória, alegria, sangue, né? Redenção, remissão de pecados, modelo de governo, enfim, tantas outras aqui, né? Fidelidade de todo, redenção do todo, né? Ou de todo, luz do mundo, bom, exemplo de amor, de unidade, de estar junto, de bondade, nossa, maravilhoso, de criador, no princípio de todas as coisas, é espetacular. Então, o modelo de liderança, para nós, é claro que ele está contido em Jesus Cristo. Existem alguns conferencistas que não são cristãos, mas entendem Jesus como esse modelo, como esse exemplo. Continuando. Bom, aqui eu coloquei uma tabelinha que já é bem parecida com, bem próxima a vocês e parecida com aquela outra que eu havia passado. Mas aqui nós temos algumas passagens bíblicas que eu também gostaria que vocês lessem e entendessem as situações de liderança e as ações de assertividade de Jesus. Então, lá em Marcos 6, 7, 13, a situação percebida foi uma movimentação espiritual. E qual foi a assertividade de Jesus? A estratégia, o procedimento, o método, a instrução e o formato de resolução daquela situação. Em Marcos 7, de 1 a 9, doutrinas humanas, julgo e religiosidade foi percebido. E aí Jesus passa valores reais de transformação e sabedoria. E assim sucessivamente. Em Marcos 9, 33, 37, ambição, status quo, altivismo, falta de visão e entendimento. E Jesus estabelece uma condição, apresenta um padrão, dá a dimensão da sua ação. Em Marcos 11, 15 e 18, deturpação do templo e averbação dos sacrifícios. Isso aqui é muito sério, né? Vocês vão perceber que esse texto que eu separei, ele faz uma leitura numa linguagem adaptada dos tempos de hoje. Bom, Jesus, o que ele coloca? Atitude, correção, ensino, posicionamento. Em Marcos 9, 14 e 29, incredulidade e despreparo. Jesus, ele sonda o ocorrido, ele exorta, confronta, né? Se posiciona, se manifesta com autoridade. Então, são várias questões, né? Em Marcos 2, 23, 28, restricionismo inflexivo. Então, Jesus coloca em pauta reflexão, fundamentação, leitura do cenário, posicionamento. Em Marcos 1, 35 e 38, necessidade de fortalecimento. E aí Jesus, compreensão, concentração, percepção, preparo, critério, senso de missão, visão do todo. Então,
a gente percebe que Jesus é um grande líder, um líder assertivo. Em Marcos 1,9, confirmação. Identidade, respeito, humildade, percepção, credibilidade, veracidade, então tantas outras coisas que a gente pode enumerar. Eu gostaria que vocês não passassem por esse quadro sem ler e entender os cenários que foram aqui colocados, ok? E aí eu vou pedir uma atividadezinha para vocês. Vocês não precisam entregar, ok? Mas vocês podem fazer para desenvolvimento de vocês. Quem quiser postar, pode postar, ok? Construa um quadro com 8 passagens bíblicas, situação percebida e assertividade de Jesus Cristo dentro do Evangelho de João. Então eu quero que vocês procurem só no Evangelho de João. Aqui eu citei, fiz tudo com base no Evangelho de Marcos. E agora eu estou pedindo para que vocês façam com base no Evangelho de João. Apenas para que vocês percebam mais algumas questões dentro do Evangelho. Continuando. A importância das relações interpessoais, né? O líder impositor, cada vez menos, tem conquistado credibilidade de seus liderados. Este é um modelo à beira de um grande precipício. Isso é uma frase minha. Então, essa figura de liderança era uma figura muito vista tanto na área secular, como infelizmente dentro de algumas denominações e igrejas. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque essa pessoa, com o passar do tempo, ela tende a perder o que? A sua credibilidade. A pessoa que só impõe e não se envolve e não conhece a realidade de quem ela lidera, ela está à beira de um colapso, ela vai cair. Coloquei uma outra frase aqui. Como líder, respeitar as individualidades não é perder o foco, é estimular a liberdade e a capacidade produtiva do indivíduo. Aqui eu coloquei uma figura de um pintinho que destoa das cores aqui, né? Ele tá ali no meio, ali um azulzão ali chamando a atenção, na verdade. Mas o que eu tô querendo dizer? Ele tem a sua individualidade, ele tem a sua característica. Nós precisamos entender como líderes que pessoas possuem individualidade e características. E nós precisamos estimular a capacidade desse liderado, certo? Quando eu falo produtivo aqui, eu lembro que eu disse no início que eu ia falar sobre muitas técnicas e questões, mas queria que você entenda que você pode associar isso com todas as tarefas da rotina eclesiástica, né? Um exemplo que eu poderia dar é o estímulo aos voluntariados, né? Ao voluntariado da igreja, o voluntário, né? Ele precisa entender, através muitas vezes da sua liderança, a importância da sua ação no organismo da igreja, ok? Então isso é tarefa nossa. A gente também precisa mostrar. E precisa trabalhar na igreja todas essas linhas de trabalho e atividade e posicionamento em relação às individualidades das pessoas e também dentro de um formato, de um modelo em Cristo de liderança. Essa que é a proposta que eu gostaria de fazer para vocês. Bom, dicas de uma liderança assertiva. A liderança assertiva ela é contra rodeios e conversas improdutivas. A gente percebe que Jesus não fazia isso, ok? Por isso, expressa suas ideias, sentimentos e necessidades com naturalidade, clareza e objetividade. É contra disfarces e dissimulações, por isso é transparente nas suas intenções, deixando a equipe segura, né, e confiante para cumprir sua missão. É contra a centralização do poder, por isso compartilha com a equipe e o planejamento das metas a serem atingidas e juntos buscam alternativas de solução. É contra a negatividade, por isso olha as ameaças com cautela e produtividade, transformando-as em oportunidades. Essas questões aqui, elas estão ligadas a um conceito super atual de liderança assertiva.
só, quando eu falo atual, que é contemporâneo nosso, da nossa geração. Mas quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que Jesus Cristo é completo, né? Na sua postura e tudo. Ele é maravilhoso. Você percebe que isso aqui está muito até abaixo do padrão de Jesus. Todos eles são cumpridos por Cristo. A gente percebe isso. Né? É contra a inflexibilidade e rigidez do pensamento, a intolerância, e ser o dono da verdade. Por isso ele sabe ouvir sua equipe, e quando alguém mostra uma opinião diferente, mais eficaz que a sua, não hesita em mudar sua opinião e aderir à ideia do time, sem perder sua autoridade, tá certo? Isso daqui é uma questão mais particular. É contra preconceitos que levam ao privilégio de uns em desfavorecimento de outros da equipe. Por isso faz uma análise imparcial das situações, baseando-se em fatos e dados como sustentação de suas decisões. É contra depreciar pessoas e por isso, quando precisa, sabe ser firme, sem ferir as pessoas, usando uma linguagem que foca o comportamento inadequado, não a pessoa. Olha isso aqui que interessante. Né? Vai lá na epístola de Judas e lê aquela epístola toda, depois vem para esse ponto aqui e depois você faz um comentário sobre se isso daqui não tem reflexo lá. É contra o desperdício de seu tempo, por isso ele é focado e determinado e vai até o fim, dando-se por satisfeito quando o problema é solucionado, definitivamente evitando assim o retrabalho. Então, isso foi adaptado de Vera Martins para o rh.com.br. Esse é um outro site muito legal de visita, tá? Bastante textos bacanas, principalmente vocês que são alunos, que são da área de RH também. É excelente. Como eu falei dos administradores lá.com, tem o rh.com.br. Irmãos, Jesus puro, né? Você percebe que as pessoas, elas ganham crédito por uma linguagem e descobertas que estão presentes no Evangelho. É impressionante como as pessoas não se rendem a essa verdade, né? Muitas vezes. O Evangelho é a fonte de muita riqueza em muitas dimensões. Bom, aqui eu vou tentar passar um texto para vocês, um vídeo para vocês. Vamos ver se ele está linkado aqui. Espero que sim. Inteligente como gato e motivado como cachorro, ninguém te segura. Mas se você não for muito inteligente, fique tranquilo. Procure ser ao menos motivado. Eu gostaria de mostrar para vocês uma sugestão de um líder fantástico, de um modelo fantástico. Mostra o rosto dele. Esse é bom, não é? Esse merece. Parabéns para ele, que é bom. Esse é bom. Parabéns. Eu não quero falar da parte religiosa e espiritual, que nem precisa. Eu quero falar da parte humana. Se você quer ser um funcionário fantástico, aprenda com esse homem. Nunca existiu um funcionário tão comprometido como esse homem. Esse homem ganhou uma missão do chefe dele, do líder dele, do pai dele, foi lá e cumpriu. Ele não quis saber se era fácil, se era difícil. Ele foi lá e cumpriu. Você quer alguém mais comprometido que esse homem? Se você quer ser um funcionário extraordinário, aprenda com esse homem. É o funcionário mais extraordinário que alguém poderia ter. E se você quer ser um líder fantástico, você quer ser um líder muito além da excelência, aprenda com esse líder. Esse homem pegou 12 funcionários sem talento nenhum e fez deles pessoas que mudaram o mundo. Ele era um líder tão fantástico que ele conseguia lapidar o que as pessoas tinham de bom. Ele tirava o que as pessoas tinham de bom e fazia elas acreditar que elas podiam ser melhor. Esse líder, ele conseguia fazer as pessoas se sentirem amadas. Nunca um funcionário se sentiu tão amado como os funcionários desse homem. E esse homem era um líder fantástico. Ele não ficava no ar-condicionado, ele não ficava na tenda. Ele ia junto, ele acompanhava, ele sentia o mercado. Você pode até não acreditar nesse homem, mas nós temos que admirar esse homem. Esse homem é extraordinário. Ele conseguiu, como ninguém, colocar
colocar o sonho no coração dos funcionários. Num lugar onde os funcionários não tinham nem condições de sonhar, nem de ter esperança. Ele foi lá e disse: nós podemos mudar o mundo. O nome mais procurado na internet mundial é Jesus Cristo. Porque ele é um sucesso absoluto. Vai ter dia que você vai escorregar. Vai ter dia que você vai cair. E o que ele veio nos lembrar é isso. Que cada um de nós precisa acreditar mais em si mesmo. Acreditar no país onde vive. Acreditar na sua empresa, no seu trabalho. Acreditar na equipe e acreditar em Deus. Quando você acredita em Deus, você pode cair 1 milhão de vezes. Deus vai te levantar 1 milhão e uma. E para Deus não importa quantas vezes você cai. Para Deus importa quantas vezes você quer levantar. E acredite, você pode ser muito melhor do que você já é. Procure o topo. Porque produtividade, qualidade, excelência, isso é obrigação nossa. Deus nos fez para isso, para ser cada vez melhor, para buscar o topo. E eu espero nessa noite ter pelo menos lembrado vocês que cada um de nós pode ser melhor do que já é. Que cada um de nós pode buscar o topo e ir além do topo. Busque o topo. É lá que a gente vai se encontrar. Bom, muito bom. Aqui é o Daniel Goldri. A gente percebe que ele usa Jesus numa abordagem até positivista, certo? Mas o que eu gostaria de destacar é que nada do que ele disse aqui em relação a Jesus está errado, ok? A posição assumida por ele é correta. E a dimensão de Cristo ainda é muito maior do que ele comentou. Então, o que nós precisamos entender? Muitas pessoas se apropriam dessa verdade e usam essa verdade do modo que querem, ok? Eu não vou criticar o mérito dele, mas eu penso que nesse meio ainda é positivo você ter uma mensagem falando de Jesus. Mas o mais importante disso é a assertividade. Jesus realmente foi fantástico, né? Jesus, ele revolucionou o mundo, ele foi um divisor de águas da história. E ele ainda é esse divisor de águas. Então a gente precisa compreender a dimensão de Cristo, o exemplo dele. Nós temos que ter Jesus como nosso maior referencial. Às vezes eu percebo as pessoas agindo de modo idólatra, né? Irmãos, tenham muita calma assim comigo nesse momento. Criamos ídolos, né? Criamos ídolos. Às vezes a gente faz alguma alusão às imagens e simbolismos católicos, enfim. Mas na verdade nós criamos ídolos, estabelecemos idolatria, idolatramos pessoas. E Jesus, ele também não quer ser esse ídolo. Jesus, ele disse para nós que ele quer ser nosso amigo, ok? E os amigos, eles têm admiração. E eles não são idolatrados, né? Eles têm admiração verdadeira pelo outro. Então, Jesus Cristo tem que ser a fonte da nossa admiração, ok? Vamos lá. Bom, aqui eu estou colocando o processo de análise em desempenho da organização, né? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de fluxo. A gente vai ter resultados e outras informações, a integração de dados e realização de estudos com base em informações, análise e definição das ações corretivas, comunicação das conclusões, decisões e orientações, implantação e acompanhamento das ações corretivas. Então, e aí a gente vai ter resultado. Isso aqui é um ciclo, tá? Isso aqui é um ciclo de liderança, a fonte, a Fundação Nacional da Qualidade de 2006, ok? Uma liderança assertiva,
ela vai conseguir trabalhar essas questões, né? Então, é resultado, integração, análise, comunicação, a decisão e implementação. E aí ela vai. Então, uma liderança efetiva, assertiva, ela vai girar dentro desse ciclo aqui, ok? Fluxograma, muito bem. Nós estamos passando essas ferramentas, por quê? Porque você precisa ter esse suporte, né? Como que eu vou me organizar, como que eu vou acertar as questões para que eu possa visualizá-las e promover o meu papel também de líder assertivo. Então são ferramentas, ok? Bom, o fluxograma é algo muito simples, ó. Nós temos símbolos padrões. Então, fluxograma, simbologia básica. Tem um símbolo de processo, decisão, documento, vários documentos, conector, terminação, ok? E linhas conectoras. Então, essa é a simbologia básica de um fluxograma. Então, vamos aqui. Tem uma proposta aqui para vocês, ok? Construam um fluxograma da liturgia do culto dominical de sua igreja. Você não precisa fazer isso em relação à sua igreja, não precisa me entregar isso em aula, já faça isso em relação ao seu projeto, ao projeto que foi solicitado a vocês, ok? Se por um acaso em outras turmas eu não solicitar o projeto, aí sim eu gostaria que fosse feito. Agora, nada impede de você, tendo tempo hábil para fazer e queira fazer, o fluxograma da liturgia do culto dominical de sua igreja. Mas direcione ao seu projeto, né? Ganhe tempo. O que é um organograma? Certo? Vamos falar um pouquinho. O organograma é uma representação gráfica de uma estrutura hierárquica da igreja no aspecto administrativo. Então, quem criou o organograma foi esse senhor aqui, ok? Em 1856, em ocasião do desenvolvimento sistêmico da mão de obra, a ampliação da mão de obra e o desenvolvimento processual das ferrovias. Né? Lembra que a gente falou da Maria Fumaça em aulas atrás, a coisa se estende muito ainda. Principalmente no âmbito administrativo gerencial, as ferrovias tiveram a malha ferroviária e a indústria ferroviária foram espetaculares no sentido de desenvolvimento de gestão e processos administrativos, gerenciais, enfim, tudo. Bom, esse cara aqui, ele foi superintendente da York, que é o Daniel C. McCallum, certo? Ele usou os organogramas para mostrar a aplicação da administração sistemática em ferrovias. As ferrovias eram empreendimentos complexos e muito caros, assim, exigiam uma estrutura hierárquica com vários níveis profissionais, portanto, conforme os registros históricos, McCallum foi o criador do primeiro organograma de que se tem notícia. Então, esse é o nosso querido criador do organograma, que depois acaba sendo usado em várias outras situações, assim como o fluxograma, né? Tanto o fluxograma como o organograma são ferramentas importantíssimas hoje em qualquer processo de gestão, principalmente hoje com as ferramentas de BMP, né? Business Process Management, ou seja, essas ferramentas novas que são utilizadas, né? A gente conhece também essas ferramentas hoje como fluxos para aplicação, né? Na verdade, essas ferramentas como fluxos para workflow, que são ações progressivas com níveis de critérios e responsabilidades de start de processos. Então, assim, é muito interessante, assim, é muito bacana isso. Se vocês se envolverem com isso, vocês vão gostar bastante também. Eu acho muito interessante. Eu tenho colocado para vocês uma perspectiva de desenvolvimento pessoal do líder cristão e do pastor, da obreira, da missionária, da pastora, enfim, numa dimensão de desenvolvimento mais completo, né?
O mundo está exigindo isso e os líderes hoje, a liderança eclesiástica precisa se preparar, inclusive até para uma situação de resgate, irmãos. Eu atualmente penso que essa falta de preparo muitas vezes gera um impacto direto nas lideranças da igreja. E o que acontece hoje? Às vezes essas lideranças são extremamente fechadas hoje e que não abrem espaço para o novo, para as pessoas novas. E isso está dificultando muito a continuidade da obra do Senhor, entendeu? Muito fechadas as coisas. Então, se prepare, ore a Deus e Deus abrirá uma porta, Deus te dará condições para você desenvolver seu ministério. Não desista, não desista. Fique firme. Vamos lá. Aqui são alguns exemplos, tá bom? Vou mostrar alguns para vocês, não vou comentar todos, mas vou mostrar alguns. Aqui é um exemplo onde nós temos a assembleia, de organograma, presidente da igreja, então está submetido à assembleia. E aqui a gente tem o vice-presidente estando submetido à presidência da igreja, ok? Aqui nós temos os conselhos de obras, conselho fiscal e o conselho participativo. Isso aqui é um fluxo, ok? De gestão, né? No organograma da funcional da igreja. Vamos lá. Nós temos um outro exemplo aqui, o pastor, né? Segue como primeiro no fluxo, depois submetido ao pastor está o seminarista, ok? Essas pessoas não diretamente ao seminarista, mas sim ao pastor. Né? Então tem a diaconia, líderes de ministério e conselho participativo. Esse é um outro modelo. Vamos lá. Aqui eu tenho outro modelo. Nós temos uma administração eclesiástica. Aí abaixo dessa administração nós vamos ter o presbítero, diácono, auxiliares e comissões. E aí depois nós vamos ter uma outra organização, que é a organização civil. Diretoria, presbitério, comissão de contas, assembleia, comitê fiscal. Abaixo da diretoria o presidente da igreja, aí vai ter o vice, o segundo, primeiro secretário, enfim, todo o destrinchamento da hierarquia. Bom, departamentalização, isso é uma outra questão importante de ser discutida. Então aqui nós temos aqui exemplos de organogramas e de departamentalização. Né? Então, assim, aqui nós temos a Assembleia, está acima de tudo, nós temos o Conselho Administrativo Fiscal, a diretoria estatutária. Depois que nós vamos ter aí, hierarquicamente o Ministério Pastoral. A diretoria estatutária e os Conselhos Administrativo Fiscal, elas estão submetidas à Assembleia, ou seja, à Igreja. Né? Aqui nós temos o Corpo Diaconal, que é submetido ao Ministério Pastoral, e abaixo nós temos aí departamentos, né? O Ministério de Adoração, Comunhão, Educação, Missões, e assim sucessivamente, né? Ok? Esse é um outro exemplo de departamentalização. Aqui nós temos a Assembleia, Conselho Fiscal submetido à Assembleia, Diretoria Administrativa, e aqui existe um nivelamento, pastores, ministérios e corpo diaconal. Isso aqui é uma outra leitura, ok? De hierarquia nessa igreja. Tá? Administração de pessoal, finanças, administração pessoal, finanças, patrimônio, né? Adoração, culto, equipe de louvor, coro, tal. Educação, EBD, infantil, toda a educação da igreja está aqui depois submetida à educação, serviços, missões, interessante. Né? Eu particularmente não gosto muito assim, pastores, ministérios e corpo diaconal. Acho que aqui deveria ter uma hierarquização. Ou não, né? Aqui, na verdade, existe uma outra questão que eu também acredito, né? Diz que eu não gosto muito, mas aqui é a questão do compartilhamento, né? Nivelamento. Não o nivelamento do pastor como ministro do Senhor, mas nas, nas, na gestão da igreja. Isso é interessante. Mas eu ainda confesso que sou um pouco mais conservador nisso. Pastor, aqui agora como em primeiro lugar e tudo abaixo do pastor, né? Isso aqui é um outro modelo. Então tem o pastor, a diretoria, o ministério diaconal, tudo, tesouraria, tudo abaixo do pastor. Esse é um modelo também que eu me preocupo um pouco, mas eu não estou aqui para julgar modelos, certo? Estou só apresentando a vocês. Nós temos aqui
EBD, ministério, isso aqui tá tudo centralizado na pessoa do pastor aqui. Nós temos muitas igrejas hoje que estão nesse modelo, né? Principalmente se nós tirássemos aqui o pastor e colocássemos apóstolo, ok? Bom, aqui nós temos um outro modelo, a igreja, assembleia, presbitério. Aí nós temos a diretoria, ligada ao presbitério, a administração e secretaria, também ligada à equipe ministerial. Interessante aqui que se estabelece uma inter-relação e uma submissão em fluxos hierárquicos diferentes. Por isso que eu coloquei esse modelo aqui. Aí depois nós teremos os outros, adoração, pastoral, missão, jovem, né? Vamos lá. Aqui nós temos um outro modelo, presidente geral, vice-presidente, pastor local, né? Que é um modelo também muito presente hoje. Secretaria, segundo dirigente e assim vai. Irmãos, vocês estão percebendo esse fluxo aqui. Bom, aqui nós temos um outro modelo, presidência, tesouraria, secretaria, responsabilidade social e conselho fiscal. Isso daqui é um fluxo já mais ligado à questão de gestão administrativa da igreja, ok? Geralmente nas igrejas a presidência fica com o pastor local, é uma prática em muitos lugares. Não necessariamente precisaria ser dessa forma. Bom, aqui eu até apaguei aqui. Bom, aqui eu também tenho a pessoa do pastor presidente como maior. Olha só, esse pastor tem até assessoria jurídica. Interessante, né? Aqui vão ter os vices submetidos a ele. Secretaria, secretaria executiva de evangelização, secretaria geral, conselho fiscal, assessoria contábil, departamento administrativo financeiro, supervisão financeira. Você percebe que esse é um fluxo bem denso. Perdão, um organograma bem denso, né? Mas ele também é o fluxo, né? O fluxo dele que eu estou falando. Departamento de comunicação. Bom, enfim. Aqui você tem uma estrutura bem densa aqui, né? De hierarquia. A gente precisa disso em relação à gestão de um ministério, de ministérios grandes, né, irmãos? Que exigem esse nível de hierarquização, senão também se torna um negócio insuportável, ok? É que aqui você percebe que eles têm bastante coisas que eles desenvolvem e tal, mas é bem interessante, mas é bem denso, ok? Bom, aqui é um fluxo interessante. Aqui a gente tem a assembleia como maior, presidente é o pastor da igreja, e aí a gente vai tendo aqui os desmembramentos, ok? Assembleia. Isso aqui é interessante, né? Porque aqui coloca no topo do fluxo a igreja soberana, né? Então todos os que estão assim, a maioria dos que eu mostrei aqui estão assim, que tem depois a submissão do pastor, a assembleia, a igreja, é um modelo muito usual nas igrejas batistas, por exemplo. Ok, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar no fluxo. Vamos lá. No fluxograma, né? O que nós poderíamos fazer dentro dessa atividade aqui? Eu vou, nesse momento, encerrar a aula e vou propor para vocês a construção dessa liturgia, mas já para o projeto, com exceção de turmas futuras que eu não solicitar projeto, então vocês vão construir a atividade aqui e vou construir com vocês, ok? Um fluxozinho no Word